Olá a todos. Essa é a parte 3 da minissérie aqui no canal Paper Hardware sobre mineração Ethereum. Não com foco em ensinar como fazer a mineração, mas sim para levantar algumas questões que não são tão facilmente encontradas no nosso idioma. Na parte 1 e na parte 2 eu comentei com vocês o porquê que as GPUs ficaram tão caras ultimamente e sobre a dificuldade de mineração, GPUs específicas para mineração e o Proof of Stake, que é o assunto principal do vídeo anterior. Hoje nós vamos falar sobre eficiência energética. O que vale mais a pena? Máxima performance ou um equilíbrio visando um menor consumo de energia? Em primeiro lugar, o que é um rig energeticamente eficiente? Alguns de vocês poderiam falar, Lucas, um rig eficiente é aquele que entrega máxima performance com o menor consumo. Isso está correto, mas não é apenas isso. Veja que eficiência energética, o uso da energia de forma eficiente. Se eu tenho um rig que entrega a mesma performance ou um pouquinho a menos, mas eu conseguir reduzir o consumo de energia, então esse rig também é eficiente. Ou, se eu tenho um rig que eu consigo aumentar a performance dele sem proporcionalmente aumentar o consumo, aumentar só um pouquinho, eu também consegui fazer com que esse rig ficasse mais eficiente. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a alternativa 1. Eu vou tentar reduzir o consumo de energia no máximo possível, de forma com que as GPUs possam trabalhar com uma temperatura menor, um ruído menor, logo a depreciação do hardware é um pouco menor, mas sem reduzir drasticamente o hash rate. Essa é a nossa ideia. Nesse teste eu coloquei duas RX 480 minerando Ethereum, o hash rate médio de 52 MHz, totalizando as duas, e individualmente entre 25 e 26 MHz por segundo. O erro de muitas pessoas é olhar apenas o consumo das GPUs através de softwares como GPU-Z, por exemplo. Se você olhar ali, cada 480 está puxando mais ou menos de 80 a 110 watts, dependendo das configurações. Porém, a bancada inteira chega a puxar mais de 400 watts. Isso porque dentro da placa de vídeo existem outros componentes que consomem energia, fora o próprio computador, processador, memória RAM, chipset, HDs, coolers, fãs, enfim, o que quer que esteja conectado ao computador está consumindo energia, por menor que seja. E quando você chega no final, na somatória, você encontra um valor bem diferente do que apenas as GPUs. Então, uma forma correta e simples de analisar o consumo da sua bancada, o quanto você vai pagar por mês de energia, é através de um watímetro. Você compra um watímetro no Brasil por menos de R$80 e você vai conectar ele na tomada e o cabo da sua rig, da sua bancada, nesse aparelho. Então ele mostra em watts por hora o quanto a sua bancada está exigindo de energia. E você pode calcular quantos kilowatts você vai ter no final do mês. Inclusive esse aparelho que eu tenho, que é o P3 Kilowatt, ele já tem essa medição diretamente ali. Então, nos meus 3 testes, eu fiz em primeiro lugar com as placas em estoque, sem nenhuma alteração, ambas produzindo um hash rate médio ali de 25 MHz, que é o conhecido já das 480, mas o que acontece? Conforme a temperatura sobe, o clock passa a oscilar, e a tendência é de redução de performance, exceto se você acelerar as fãs. O consumo médio com as duas placas no PC inteiro, 380 watts por hora ou 9,12 kWh por dia. No segundo teste eu coloquei as placas de overclock, afinal a gente quer ver o quanto cada placa pode render no máximo. Então eu observei aqui que o aumento de consumo de energia não é condizente com o aumento dos megahashes. Então eu aumentei muito o consumo para pouco resultado. E a segunda 480, que é uma placa de referência por conta do throttling, não conseguiu trabalhar no clock máximo que eu estipulei, mesmo aumentando o power limit. O consumo médio ficou entre 400 a 420 watts, ou seja, 9,6 kWh. Então não ficou muito eficiente. Já o terceiro teste, o que eu fiz, pessoal?
undervoltage nas GPUs, eu reduzi o power limit, eu reduzi o core clock, coloquei o memory clock no máximo estável para as duas placas, 2150 MHz. E eu consegui ter as GPUs trabalhando com uma temperatura menor, não precisei acelerar muitas fãs, deixando assim o ambiente mais silencioso, afinal é um pouco chato ficar ouvindo aquele barulho de fã alta. E ao mesmo tempo, eu consegui reduzir o consumo de energia drasticamente sem reduzir o hash rate. Observe que as duas GPUs continuaram trabalhando entre 25 a 26 MHz e o consumo de energia caiu para 345 watts ou 8,28 kWh. Então, eu consegui, com pequenas alterações via software mesmo, tornar a minha rig mais energeticamente eficiente. Você pode fazer indo BIOS Mod, que eu vou mostrar num outro vídeo. Com o BIOS Mod eu consegui colocar as duas placas a 30 MHz, ou seja, aumentei a performance e o consumo de energia aumentou bem pouquinho. Então, essa é outra forma de tornar a minha rig mais eficiente. Uma coisa muito importante a ser levada em consideração também é a fonte de alimentação. É importante que você utilize fontes de boa qualidade e de preferência fonte com alta eficiência energética. Já ouviram falar do Selo 80 Plus? Sim, eu sei que o 80 Plus não tem um método muito preciso por não haver revalidações ao longo dos anos, mas serve como um indicador de eficiência das fontes atuais. Eu tenho uma fonte aqui que é certificada com 80 Plus Platinum. Significa que a fonte tem até 92% de eficiência 110 volts e até 94% de eficiência 220 volts. Ora, o que é a eficiência energética de uma fonte? A fonte precisa de energia para produzir energia, correto? Uma fonte eficiente, quando ela entrega o seu máximo potencial rotulado, desperdiçando a menor quantidade de energia possível. Por melhor que seja, no processo de conversão e retificação, todas as fontes desperdiçam um pouco de energia em forma de calor. Então, para produzir X potência, a fonte precisa de X mais Y. Esse Y é justamente a diferença em relação à eficiência energética da fonte. Então, se a fonte tem 90% de eficiência, ela desperdiça cerca de 10% da energia em forma de calor. Logo, dá um exemplo para vocês. Aqui no nosso caso, se o PC está consumindo 335 watts com as duas RX 480, na verdade o PC está necessitando de 310 watts. 25 watts está sendo desperdiçado nesse processo de conversão da fonte. E aí que mora a diferença de uma fonte mais eficiente para uma fonte menos eficiente. Se você coloca uma fonte que tem eficiência de 80%, o selo 80 Plus White, você estaria vendo no seu wattímetro 372 watts para entregar os 310 para o mesmo hardware. E eis o motivo pelo qual eu não recomendo fonte genérica para um PC gamer ou para uma mineradora. Além de colocar o seu hardware em constante risco, ela tem baixíssima eficiência. Se você pega, por exemplo, uma fonte que tem 65% de eficiência, ela estaria exigindo da tomada 418 watts para produzir 310 watts. São mais de 100 watts desperdiçados em forma de calor, cara. Para pequenos mineradores, talvez essa diferença não seja muito grande. Uma fonte de 94% de eficiência versus uma de 85%, no final do mês não resulta em tanta coisa. Você tem ali apenas uma ou duas placas de vídeo. Para quem tem várias placas, talvez a longo prazo vale a pena, basta você fazer a avaliação, coloque na balança do custo-benefício e veja se vale a pena. O que eu recomendo para vocês, fonte de boa qualidade, de 80% a 85% de eficiência, já tem um bom custo-benefício, ok? Sempre que possível, dimensionem a fonte para trabalhar em 50% de carga, com 50% da capacidade dela, pois em 50% a fonte alcança a sua maior eficiência energética. Ok? Pessoal, é isso por hoje. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até mais.